Olá, minhas amigas, sejam todas vocês muito bem-vindas. As jovens, as mamães, as senhoras, as vovós, é um prazer ter vocês aqui no canal. Dirijo-me especialmente às mulheres, porque esta semana comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E que o nosso Senhor Jesus Cristo seja o cabeça de todos nós, tanto dos homens como das mulheres, que possamos todos nos render aos pés de Jesus. Estamos aqui na reta final da nossa lição sobre Isaías, é a lição de número 11, que tem por título um tema que combina muito bem com o Dia Internacional da Mulher, o amor em ação. Antes de prosseguir, eu gostaria de pedir encarecidamente a misericórdia, pedir a compreensão de todos vocês, porque nós temos uma vida muito corrida e às vezes ela fica ainda mais corrida, Ficamos muito atarefados e às vezes limitados. É meu trabalho, eu trabalho na igreja, às vezes questões extras que surgem no lar, na igreja. Eu e a Fernanda temos 3 crianças, Vocês só viram 2 em um vídeo, temos mais uma menorzinha de 2 anos. E tudo isso dá trabalho e às vezes não conseguimos gravar a lição a tempo. Eu não estou conseguindo responder aos comentários, mas tenha certeza, eu leio todos os comentários. Então eu peço, pode comentar, pode apertar o botão gostei, pode compartilhar o vídeo e, por favor, se inscrever. Nós lemos todos os comentários, mas eu estou tão atarefado que eu não estou conseguindo gravar a lição a tempo. Mas eu li ali os comentários, não deu tempo de responder. E orem por nós, orem para o canal. Às vezes eu penso assim, eu já estou atrasado, daqui a pouco eu tenho que gravar a próxima lição, acho que eu não vou nem gravar dessa lição. Mas eu penso, eu não posso deixar os nossos amigos, os nossos inscritos sem um vídeo semanal. Então aqui estamos e que seja o que Deus quiser. Lição 11, o amor em ação. Aqui conta uma história muito bonita de um líder da Ku Klux Klan, que é um grupo racial de supremacistas e que ameaçava uma família de judeus. E os judeus, em vez de entrar na justiça, de serem vingativos, vamos também ameaçar, eles falaram assim, vamos entornar fogo nessas pessoas. É isso que os judeus fizeram? É justamente isso. Tiago, mas que negócio de entornar fogo? Jesus não disse que quando fazemos o bem ao nosso inimigo, é como derramar brasas vivas sobre a sua cabeça, não está assim escrito lá na Bíblia? Então eles fizeram o bem àquela pessoa que os ameaçava. E a Bíblia diz que isso é como, essa é a grande vingança. Você rebate o ódio com amor. Essa é a grande vingança. E isso surpreendeu aquele líder e ele até pensou em se tornar um judeu no final das contas. E a lição vai trabalhar o capítulo de Isaías 55 e o capítulo de Isaías 58. Aqui em Isaías 55 nós vamos ler os versos 1 a 7. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E aí vem a perguntinha número 1. Se as pessoas vinham comprar sem dinheiro, qual é a contradição aqui? Justamente essa, Se você não tem dinheiro, você não compra. E se não é para comprar, não precisa de dinheiro, é doado. Então a ideia aqui demonstra ao mesmo tempo a incapacidade das pessoas, mas a necessidade delas se movimentarem, que não é uma distribuição de cestas básicas e de água mineral na casa das pessoas. Deus podia fazer assim, fique em casa, vamos distribuir cestas básicas e água mineral. Não, ele falou assim, olha, vocês não têm dinheiro, não é? Mas vinde. Então exige-se, Deus oferece a sua graça, mas o homem ele precisa dar o assentimento pela fé, ele precisa aceitar, ele precisa dar o passo de confiança em direção a Deus e segurar na mão de Deus. Deus não vai soltar, mas a fé que se exige é uma fé ativa. Nós não vemos na Escritura uma fé passiva. E depois é dito, Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A salvação não é comprada. Ela é pela graça e pela fé, mas não uma fé passiva, uma fé ativa. Agora, vamos trabalhar esse tema da salvação. Leia Pedro 1, 18 e 19. Qual foi o preço da nossa salvação? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, o ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue,
como de cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo. Não é um sangue que você encontra em qualquer lugar. Não dá para você caçar esse animal, mesmo nos lugares mais remotos da terra. Não é um animal qualquer, é o cordeiro sem mácula. É o Filho de Deus, é o sangue de Deus. Na mitologia, você encontra diversas vezes os heróis precisando, pegar as penas de uma ave rara ou um instrumento sagrado de um deus, mas é algo muito difícil para demonstrar a escassez daquele bem. Aqui, a Bíblia trata como o sangue de Deus. Deus sangra e já começa com esse contraste. Então fomos resgatados do sangue de Deus. Resgatados do quê? E aqui eu acho interessante. Do vosso fútil procedimento. Aquele universo enorme com milhões e milhões de estrelas, de galáxias e tantas coisas profundas para fazer. E nós, às vezes, gastando o nosso tempo em questões bobas, fúteis, A guerra acontecendo, os tiros indo para todos os lados aqui nesse grande conflito, os homens entrincheirados, e às vezes nós estamos ali brincando de bonecas, brincando de carrinho no meio da guerra. Então nós temos que nos atentar para o grande conflito entre nós e abandonarmos o nosso fútil procedimento. Às vezes vendo coisinhas na televisão, vendo showzinhos bobos, vendo historinhas imaginárias, vendo joguinhos no celular, no computador. Deus nos resgatou do nosso fútil procedimento, que nós possamos viver à altura de quem custou o sangue de Deus, que é um sangue preciosíssimo. Deus sangra, Ele sangrou para que pudesse resgatar eu e você. Agora, como a abordagem de Isaías em relação à salvação se compara à abordagem do Novo Testamento? E ele citou Efésios 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos pela graça. Agora, é sempre importante falar para você não confundir o sistema metodista, wesleyano, arminiano, com o sistema reformado, calvinista, luterano. São dois sistemas de salvação. Um é monergista, Deus faz tudo, o homem não faz nada. Esse é o sistema reformado, luterano, calvinista. O outro sistema, ele é sinergista, ou seja, há uma cooperação entre Deus e o homem. É o que eu falei da fé ativa, tudo bem? Então, existe a salvação, é pela graça. Existe também a santificação, é pela graça. Muitas pessoas, às vezes, nutrem a ideia, a salvação é pela graça, eu estou aqui no meu sofá, eu creio em Deus, e eu, quando for natural no meu coração, eu vou cumprir a lei. E aí eu pergunto para você, já tendo aqui em mente os próximos versos que vamos ler, se nós ficarmos sentados ali no nosso sofá, esperando Deus colocar no nosso coração, quando será natural entrar na casa de pessoas pobres, quando será natural sair no sábado à tarde no sol quente para dar um estudo bíblico, quando será natural sacrificarmos o nosso domingo para alimentarmos os pobres, ou a nossa noite para levar um sopão debaixo do viaduto, ou para você ir a lugares difíceis, subir comunidades no morro, se arriscar. Quando é que isso vai ser natural? Exige-se o esforço. Você seguiu a Jesus, você lê sobre a vida de Jesus, ele te motiva, mas se nós não quisermos, nós não vamos sair de casa para retirar o jugo das pessoas, porque o natural é o nosso conforto, é a nossa preguiça. Então, o trabalho de cooperação é justamente esse, vinde, comprai, vinde, Deus salva você pela graça, mas Ele quer que você se levante do seu sofá e ajude a salvar o seu irmão também. É necessário um certo esforço de cooperação com Deus para você obedecer à lei, para você aliviar os sofrimentos dos outros, porque não é cômodo, não é confortável, é muito melhor ficar dormindo, tudo bem? Esse é o trabalho de cooperação. Agora vamos aqui para a parte de segunda-feira, pensamentos e caminhos elevados. Eu vou ler o verso 6 de Isaías 55. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto perto ele está. Talvez um dia ele não vai estar mais perto, Deixe o perverso, deixe o ímpio o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim
são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Meu amigo, quais são os planos, os projetos que você fez para 2021? Talvez você está deixando a sua decisão para o batismo para depois. Talvez você está deixando a sua decisão por se reformar nesta ou naquela parte para depois. Talvez você está deixando a reconciliação com a sua esposa ou com o seu marido para depois. Talvez você está postergando isso, não vendo lógica no chamado que Deus está te fazendo. E às vezes você raciocina e fala, não tem sentido. Mas aqui é o apelo, os meus planos são maiores que os seus planos. E é isso que nós vemos na pergunta 4. Como é que é esse negócio de assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus planos são maiores que os seus planos? Nós vemos isso na história de várias pessoas que estão ali em Hebreus 11. Nós vemos a história de Abraão, que deixou a cidade de Ur dos Caldeus para ir para uma terra que ele não conhecia. Valeu a pena? Quem olhou de fora falou que não valeu a pena, né? Morava numa cidade muito estabilizada, com encanamento, água em casa, sistema de esgoto, tecnologia, né? Os dias de hoje, tudo que nós temos numa grande cidade. E aí ele foi morar em barracas, né? Lá na terra de Canaã. Valeu a pena? Valeu, porque ele estava olhando os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus diziam, você se tornará pai de uma grande nação. Quando? Depois que ele morresse. Abraão só teve um filho, o filho da promessa, teve Ismael, teve alguns outros ali depois, mas ele teve muito poucos filhos para ser considerado uma nação. Isaac teve 2 filhos. Quando é que ele foi pai de uma grande nação? Nos planos e nas promessas de Deus. A Bíblia diz que Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus porque ele tinha em mente a cidade que tem fundamentos, que ele vai entrar um dia na Nova Jerusalém. Assim também Moisés. Vamos abrir ali e ler esse texto lindo, esse texto incrível que está em Hebreus capítulo 11. Pela fé, Moisés, quando chamado homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Recusou ser o príncipe do Egito, recusou ser o próximo faraó, recusou ser o homem mais rico, mais poderoso da face da terra. Para quê? Para ficar 40 anos apacentando ovelha, recebendo o sol de dia e a geada de noite, longe da esposa e filhos, porque tinha que dormir com as ovelhas. Talvez sem muito recurso, sem banheiro, sem uma caminha fofa, e ficou lá 40 anos. E depois 40 anos no deserto, peregrinando, sem não ter entrado na terra prometida, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Ele conseguia ver os planos de Deus que eram muito maiores. E um dia, Moisés, 1500 anos depois, entrou lá na terra prometida, quando foi consolar Jesus. E Pedro diz, eu vejo aqui Moisés e Elias estavam ali. Estão no céu há muitos anos. Compensou ou não compensou? Eles estavam aqui nesse Big Brother. Em vez de querer ganhar o título aqui desse Big Brother, eles saíram da casa. Porque contemplavam os planos de Deus. E às vezes as pessoas olhavam para os mártires ali rendendo a sua vida nas arenas, no Coliseu, queimado nas fogueiras, e isso não vale a pena. O mártir já olhava a vida eterna, já estava contemplando a volta de Jesus. A cabeça de Paulo, quando foi decepada, Paulo já olhava para o horizonte e disse assim, vai ser um abrir e piscar de olhos, quando eu olhar, recobrar a minha visão novamente, estará na ressurreição. Viverei milhões e milhões e milhões e bilhões e bilhões e trilhões de anos. O que são esses pensamentos de Deus? O que é esse eterno galardão? Esse peso eterno de glória muito excelente, acima de toda comparação, com o que nos é oferecido aqui. E às vezes nós ficamos com medo. Eu vou perder meu emprego por causa do sábado. Eu não estou querendo me batizar agora. Será que não vale a pena sair da igreja e gozar os prazeres transitórios do pecado? Não vale a pena, meu irmão. Os planos de Deus para você são muito maiores do que você imagina. Eu não tenho tempo de contar, mas o que tudo eu vi que Deus foi fazendo na minha vida que eu não imaginava. Eu simplesmente não imaginava. Mas eu li uma vez no Espírito de Profecia de que aquelas pessoas que se rendem a Deus, Deus vai os colocar em alturas, em lugares que eles nunca antes sonharam. Como José, que foi fiel lá no Egito várias e várias vezes, até que da cadeia ele saiu para ser governador do Egito. Agora,
O que você precisa fazer? Você precisa ter uma fé ativa. Veja ali em Hebreus capítulo 11, o que eu gostaria de mostrar para você, já que nós estamos falando de fé e salvação, né? A fé é a certeza, né? E aí ele começa a dar vários exemplos de fé. Pela fé, Abel creu? Não, Abel ofereceu, ele fez algo. Enoque, pela fé foi transladado sem ver a morte, porque ele andou com Deus. Estou pulando aqui, ó. Pela fé, Noé, devidamente instruído, aparelhou uma arca. É um verbo, é uma ação, é um fazer. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé, Isaac abençoou Jacó. Né? Pela fé, Jacó abençoou seus filhos. Aí José deu ordens, né? Moisés, ele abandonou o Egito. Israel, Raabe, todos fizeram algo. Essa fé não é aquele negócio assim, eu creio em Jesus, estou aqui no meu sofá contemplando. Não, essa fé precisa levar você a fazer. É uma fé ativa, é um verbo. Tudo bem? É um verbo, é uma ação. E agora, aqui nós já exploramos a pergunta 5. Qual é o contexto de que os caminhos de Deus são maiores que os nossos caminhos? Que ele quer que o ímpio se converta. O ímpio às vezes pensa na lógica do mundo. É melhor eu gastar, né, a minha vida, minha juventude aqui são 30 anos. Eu morri, mas morri bem morrido, né? Vivi bem vivido. Compensou. Meu amigo, são 30 anos dos prazeres transitórios do pecado contra, do outro lado, o peso eterno de glória muito excelente, acima de qualquer comparação pela eternidade. Ser eterno. Conversar com um anjo, com um ser de outro planeta. Poder voar. Olha só quantas coisas. Talvez você só vê perplexidade na sua vida. Perdeu um pai, perdeu a mãe, perdeu um filho, perdeu o emprego, perdeu a saúde e as portas parecem que só se fecham para você. Eu quero que você se lembre de um texto que diz assim: quando nós entrarmos na nova terra, todas as perplexidades serão esclarecidas. Onde antes se via apenas escuridão e confusão, notar-se-á um propósito claro e definido. Quando nós pudermos olhar a nossa vida de cima como Deus olha, nós escolheríamos os mesmos caminhos que Deus escolheu para nós, que nós poderemos entender o pensamento de Deus. Ele tem pensamentos para nós de bem e não pensamentos de mal. Vamos entrar em Isaías 58? Isaías 58 foi o primeiro capítulo que eu memorizei na Bíblia. Aliás, vou falar que eu decorei que ele não está tão bem memorizado. Eu sei cada verso, mas eu perdi a fluência do fraseado. Mas vamos ler aqui desde o início. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então aqui, pastor, ancião, pregador, é para pregar com amor, com cuidado, com sensibilidade, mas não é só amor, aceitação e perdão. Essas mensagens devem ser pregadas, mas aqui também é para anunciar ao povo de Deus os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus dizendo: por que jejuamos nós e tu não te atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não levas em conta? Qual que é o problema? O problema é que está lá no capítulo 1 de Isaías, o ritualismo podre. Quem requereu comparecerdes perante mim? Eis que os vossos sacrifícios, as vossas luas novas, os vossos sábados, olha a questão do sábado, lá no capítulo 1 de Isaías, qualquer coisa você volte na lição 1, leia o capítulo 1 de Isaías, isso aqui, ele está trazendo os problemas do capítulo 1 de Isaías, eis que os vossos sábados me são pesados, eu sofro ouvindo esse ritualismo aqui. Olha só. Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. O autor aqui, ele entende que isso aqui é o dia da expiação. Eu não vejo muitos elementos para identificar isso aqui como um dia da expiação, porque os judeus tinham a prática de jejuar 1, 2 ou 3 dias por semana. E havia aquela competição, quem jejuava mais, quem era mais santo, Quem tinha as borlas das suas vestes mais longas, quem tinha o aparato mais bonito, quem tinha o ritual mais bonito, quem dava mais dinheiro para o templo e mostrava, quem tinha o cheque, quem tinha aquele negócio para impressionar, era uma competição religiosa. E aí Deus está falando, vocês estão jejuando, mas não é para orar, não é para se consagrar, não é para se humilhar, não é para querer buscar saber a vontade de Deus. É para mostrar, eu jejuei 2 vezes, você só jejuar uma, Que triste. É para começar a ficar só polêmica, só discussão, só briga. Eis que no dia em que jejuais, vocês não estão jejuando, vocês estão na aparência jejuando, mas cuidando dos vossos próprios interesses, exigindo que se faça todo o vosso trabalho.
Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com o punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. E às vezes nós perguntamos, nós estamos indo no culto de quarta-feira, orando, jejuando, pedindo oração no Facebook, no WhatsApp, e parece que os céus estão fechados. Por que Deus não atende? Há várias hipóteses, talvez ele está dizendo espere, mas existe a hipótese, será que nós não temos pecados que estão nos separando de Deus? E por isso ele não pode ouvir as nossas orações, porque as nossas mãos estão cheias de pecado, de iniquidade, eu estou repetindo aqui Isaías 59, verso 1, 2 e 3. Os nossos lábios estão com pecados? Será que não está a falta da nossa parte? Isso não deixa Deus ouvir as nossas orações? Olha só, seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamaria tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Aqui realmente nós temos a ideia de alguns dias onde o jejum era obrigatório, como no dia da expiação. Agora, qual que era o propósito? O propósito é cumprir o ritual, o propósito é simplesmente fazer o jejum pelo jejum, ir à igreja por ir à igreja, ou ou isso é apenas um meio e você faz o jejum para um outro fim? O que eles estavam jejuando é simplesmente para bater, para cumprir tabela, para cumprir o ritual, né? Porventura não é este, verso 6, o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casas os pobres e desabrigados e se vires o nu ou cubras e não te esconda do teu semelhante? O texto aqui não está dizendo que não deve se fazer jejum, mas em vez de você ficar na competição religiosa, né, ficou 3 dias jejuando todas as semanas, você quase não consegue trabalhar. Não seria melhor você trabalhar, jejua um dia só por semana, junta um dinheiro e ajuda as outras pessoas? Não seria, em vez de você ficar só na competição religiosa, gastar um tempo também para ajudar os fracos? Você está entendendo que a questão não é que o ritual é proibido, mas o ritual não é um fim em si mesmo. Se você fizer isso, aí a sua oração vai ser ouvida. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ou seja, você será intocável. Ninguém pode encostar a mão em você, ninguém pode fazer nada com você. Quando você for em alguma cidade, as boas novas vão adiante de você. A glória do Senhor estará atrás de você. Verso 9, então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Você não vai mais ficar orando, cheio de orações não respondidas, mas você vai falar, Senhor, tenho sede, e ele vai abrir um poço de água na sua frente. Senhor, tenho fome, e ele vai fazer descer pão do céu para você. É isso que o verso está falando. Nós teremos poder na nossa oração. Quando? Quando pararmos de praticarmos o ritual e cumprirmos toda a lei, que é a lei do amor, a lei régia da liberdade, que consiste em visitar órfãos e viúvas e a si mesmo manter-se incontaminado do mundo. Eis a religião pura e sem mácula, que está lá em Tiago, capítulo 1, verso 27. Vamos comentar as perguntas da terça-feira, né? Pergunta 7. Do que o Senhor estava reclamando a eles? O que havia de errado com o jejum? Era apenas o ritualismo que eles faziam como um meio de comprar a Deus, assim como os pagãos. Os pagãos, eles oferecem coisas para apaziguar a ira de Deus. Ah, Deus está mandando muita chuva, tem enchentes. Vamos aqui matar alguém para que Deus sacie. Vamos aqui oferecer uma comida para Deus. Não é isso que Deus quer com o jejum, você não está oferecendo nada para Deus, Deus não precisa de nada. O jejum é para mudar a nossa mente, para que a nossa mente também esteja aberta para ouvir a vontade de Deus. E às vezes a oração também move o braço do Todo-Poderoso. A oração é a chave nas mãos da fé para mover o braço do Todo-Poderoso. Então clamarás e o Senhor te responderá. Mas talvez existem coisas que estão impedindo do braço do Senhor se mover. E talvez seja o nosso ritualismo. Então, o que eu destaco aqui? Pergunta 8. Uma das lições cruciais desse texto é mostrar a diferença entre o ser meramente religioso e o ser meramente seguidor de Cristo. Tudo bem? E eu vou ler aqui a pergunta 9 e agora eu vou entrar aqui na quarta-feira, tudo bem? Eu quero juntar esses 2 dias. O que Deus considera verdadeiros atos de abnegação? Né? Qual é o princípio a ser visto por trás desses atos? Como essas ações abrangem a religião verdadeira? Vou abrir um parêntese para dizer
que há uma tendência no meio adventista de se tornar uma religião sacramental. Tiago, o que é uma religião sacramental? Ou melhor, o que é um sacramento? O sacramento é um ato sagrado, é geralmente um ritual. Durante a Idade Média, chegou-se no Ocidente, na Igreja Romana, a conta de 7 sacramentos. E esses sacramentos seriam, o batismo, a confirmação, o casamento, o sacerdócio, a missa, preste atenção, a penitência, a indulgência, a contemplação de relíquias e o batismo, você entra e participa da igreja. Então, esses eram sacramentos da Idade Média e são sacramentos presentes na igreja Católica Romana. Tiago, na Igreja Adventista existem sacramentos? Também existem, assim, 3. Apesar de não adotarmos este nome, a ideia é que existem 3 sacramentos. Quais são os sacramentos na Igreja Adventista? Batismo, lava-pés e Santa Ceia. Agora, qual é a diferença dos sacramentos na Igreja Católica e dos sacramentos na Igreja Adventista? Na Igreja Adventista, nós entendemos que os sacramentos são apenas um símbolo, é apenas uma exposição pública do que nós acreditamos e tomamos ali, somos batizados. No lava-pés é uma maneira de nós nos humilharmos, de nós nos confraternizarmos na ceia do Senhor, de perdoarmos as ofensas e pecados. Então, é a ideia apenas de um símbolo, um propósito educativo, um propósito de transformação da nossa mente, de educação do nosso eu. Okay? Agora, os sacramentos na Igreja Católica, eles têm outra natureza. Eles são chamados de meios da graça, ou seja, Deus fornece a graça, contanto que você pratique os sacramentos. Então, você só é salvo por meio da igreja e dentro da igreja, porque a igreja é o conduto por onde a graça passa. Uma vez na igreja e praticando os sacramentos, salvo. Fora da igreja não há salvação. Então, é por meio dos sacramentos que a graça é infundida. Então, você pratica os sacramentos para receber a graça. Então, essa é a diferença. Agora, quando eu digo que há um perigo de nós, como adventistas em geral, pelo menos no Brasil, onde convivo mais e conheço várias igrejas, é de estarmos nos tornando uma religião sacramental ao estilo romano. Como assim eu explico? Nós professamos guardar a lei, guardar os princípios de saúde, mas vejam só. Nós, às vezes, elegemos alguns pontos como aqueles que você tem que fazer e fazendo aquilo você está tranquilo. Não comer carne de porco, guardar o sábado, devolver o dízimo, ir ao culto de quarta-feira e, ok, você é um excelente adventista, tudo bem? Você recebe um cargo, se esforça ali, passa a lição e nós passamos a confiar nessas obras, nesses rituais. Tiago, eu não estou entendendo ainda, eu estou falando bem devagar aqui para nós compreendermos o que eu quero dizer. Eu vou exemplificar. Nós não comemos carne de porco por um princípio de saúde, não é mesmo? Agora, existem vários princípios de saúde. E aí você só ficou do não comer carne de porco e nunca mais quis também melhorar nos seus princípios de saúde, implementar outras práticas de reforma. Existem várias, nós temos vários livros de saúde, talvez eu não quero nem ler esses livros, eu já estou satisfeito em não comer a carne de porco. Mas aí come várias outras coisas que também fazem mal, coisas que inclusive são proibidas pela Bíblia, como o sangue nas carnes limpas. Veja só como é que começa a ficar contraditório. Ah, mas nós guardamos o sábado e nos orgulhamos do sábado, etc., que é o tempo do Senhor, o dia santo. E aí na semana nós não tiramos o tempo para Deus. Tiramos o tempo apenas no sábado, mas na semana usamos as 24, às vezes 25 horas para o nosso serviço, o nosso trabalho, os nossos estudos e vivemos para nós. Então esse sábado ele passa a ser um ritual que eu vou na igreja. Eu sou não adventista do 7º dia, mas o adventista no 7º dia. Durante a semana eu sou uma pessoa comum, eu vivo como um pagão, eu não perdoo, eu falo mal,
Eu estou na prática da fofoca, de não respeitar as autoridades, de ser uma pessoa, né, revoltosa, de não ter aquele caráter de Cristo, de cordeiro, de ovelha. Eu guardo mágoa, eu faço política, eu combino indicação para comissão de nomeações, eu combino cargos, eu formo partidos nas assembleias quadrienais, eu faço política, o que é extremamente proibido. Então, nós às vezes professamos guardar ali, não comer a carne de porco, guardar o sábado, devolvemos os nossos dízimos, mas muitas pessoas vivem apenas nessa casca, nesse exterior, violando todos os outros princípios da lei. E eu destaco aqui o dever do perdão, o dever da reconciliação, o dever de não falar mal, o dever de não combinar as coisas na comissão da igreja, de deixar o Espírito Santo agir. Queridos irmãos, será que não estamos incorrendo nesse ritualismo, professando aguardar a volta de Jesus, mas vivendo como se ele nunca fosse voltar? A Bíblia diz, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado em depósito? Você está visitando o encarcerado, está visitando a viúva, o órfão, o nu, está cobrindo, está vestindo. Irmãos, eu fico pensando, desde que memorizei esse texto, eu fico pensando... Se eu estou vivendo à altura dessas exigências aqui. Isso é algo pessoal, sabe por quê? Porque o outro perigo é você fazer a competição de quão caridoso você é. Você começa a fazer a competição de quantas pessoas você visita, você então começa a demonstrar quanto você ajuda, quanto de esmola você dá. Aí nós caímos no mesmo problema que é condenado ali em cima. Queridos irmãos, temos de tomar cuidado para não viver um adventismo com base apenas nesses sacramentos e disser assim, olha, eu não como carne de porco, guardo o sábado e vou ao culto na quarta-feira e estou salvo. Isso aqui é a salvação pelas obras, nitidamente, salvação pelas obras. Às vezes, muitos pais estão preocupados, não que o filho esteja com Jesus, mas que o filho esteja na igreja. Enquanto estão na igreja, tudo bem. Pode não fazer o culto, não ler a Bíblia, pode ver as coisas mais absurdas dentro do quarto, andar com má companhia, pode ir para a igreja e fazer a missa do corpo presente, mas está na igreja. E aí a pessoa sai, né? E o trabalho não é aquele trabalho, vamos estudar a Bíblia, você não gosta de fazer um estudo bíblico, né? Não, vamos voltar para a igreja. E muitas vezes a nossa abordagem é assim, vamos voltar para a igreja, sendo que a pessoa precisa se voltar a Cristo. E o dia que ela se voltar a Cristo, automaticamente ela tem vontade de ir para a igreja, porque Cristo está na igreja, ou deveria estar. Então nós ficamos como adventistas guardadores dos 10 mandamentos, mas queremos guardar apenas os 10 mandamentos. Vocês já perceberam que o Novo Testamento não fala nos 10 mandamentos? João não fala assim, aquele que me ama guarda os 10 mandamentos. Quando era criança eu falava assim, mas eu queria que guardasse os 10, que muita gente fala que só existem 2, né? A ideia é que é uma tendência de querer reduzir a lei de Deus. Você tem 10 mandamentos escritos, mas o que diz o Salmo 119? Toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. João diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos, porque não são apenas 10, são dezenas, centenas, milhares de mandamentos. E o salmista diz, medito de dia e de noite na tua lei, o meu prazer está em meditar na tua lei, nela medito de dia e de noite. Vocês estão entendendo? E às vezes nós queremos guardar, mas só os 10 e guardar só aquilo que está na letra. Não perdoamos, nos iramos, nos magoamos, armamos, tentamos executar a vingança sobre o nosso próximo. Se nós praticarmos essas obras, nós não vamos ao céu. Nós teremos o mesmo destino dessas pessoas aqui. Porque a religião pura e sem mácula é esta. Visitar órfãos e viúvas, atendê-lo em suas necessidades e a si mesmo manter-se incontaminado do mundo. Chame as pessoas para elas voltarem para a igreja, sim, mas para elas voltarem também para Jesus. E primeiro, para amarem a Bíblia, amarem a oração, voltar para a igreja será um resultado. Tudo bem? Vamos continuar aqui a nossa leitura, entrando... Aliás, eu gostaria de ler a parte de sexta-feira. Ninguém pode exercitar verdadeira beneficência sem abnegação. Unicamente por uma vida de simplicidade, de renúncia e estrita economia,
nos é possível realizar a obra, a nós designada como representante de Cristo. E aqui eu vou fazer um parênteses. Talvez você pratique a reforma da saúde, a reforma do vestuário, né? E às vezes nós escolhemos aquilo que nós mais gostamos da lei. Ah, eu gosto muito de saúde. A pessoa, saúde é saúde, é saúde. O outro fala assim, eu gosto muito de música, a música que bate na tecla da saúde, da música e não cuida da saúde. A outra bate na tecla, é missão, é missão, é missão, e esquece das outras coisas, né? E às vezes nós elegemos pontos da lei que nos agradam. Deixa eu te falar, qual que é a questão? A questão é cumprir toda a lei. Eu vou voltar aqui para a parte de quarta. Diz assim, o Senhor busca uma igreja, um povo que pregue a verdade ao mundo, mas o que atrai as pessoas à verdade como ela é em Jesus? Estrita adesão às leis alimentares ou a disposição de ajudar os famintos? Eu só queria tirar o ou para não fazer parecer que é uma encruzilhada. Isso aqui é uma falsa encruzilhada no sentido de ou eu guardo a lei de saúde ou eu ajudo os outros. Ou eu guardo o sábado ou eu ajudo os outros. Não existe essa falsa contradição aqui. É possível você fazer as duas coisas. Deus não quer que você, né, guarde a lei mais do que Ele pede. Ele quer que você guarde só o que Ele pede. Né? Ele não quer que você seja mais estrito do que Ele pede. Ele quer que você guarde as leis alimentares e se disponha a ajudar os famintos. É um e outro. Ele quer que você descanse no sábado. Não é para descansar de forma estrita no sábado. Não é para você ser mais justo do que a lei pede. É só para você descansar do jeito que Deus pede. Nem mais e nem menos, ok? E gastar tempo e energias para ajudar o necessitado. E talvez você que está ali se empenhado na reforma disso, na reforma daquilo, etc. E aí nós pensamos assim, gastar o nosso dinheiro para nós mesmos. Oh, irmãos, isso aqui é difícil. Mas quando nós lemos a vida de George Wishart, quando nós lemos os escritos de John Wesley, quando nós lemos o que os puritanos faziam e como viviam, nós ficamos pensando, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Vou continuar lendo o texto de sexta-feira. O orgulho e a ambição mundanos precisam ser expulsos do nosso coração. Em toda a nossa obra, o princípio do altruísmo revelado na vida de Cristo tem que ser desenvolvido. Nas paredes de nossa casa, nos quadros, na mobília, devemos ler: recolhe em casa os pobres e desabrigados. Em nosso guarda-roupa, cumpre-nos ler: veste-o nu. Na sala de jantar, na mesa coberta de abundante alimento, devemos ver traçado: reparte o teu pão com o faminto. Tiago, até onde eu devo ir, até onde eu não devo ir? Irmãos, a lei é espiritual e você precisa ter discernimento do Espírito Santo. A nossa tendência é gastar conosco mesmo mais do que nós precisamos ou merecemos. Então, primeiro ponto, devolva o seu dízimo, a sua oferta, mas faça um caixa para pobres e necessitados. Então você já separa um dinheiro. O que você pode fazer com o tempo é ir aumentando o percentual. Mas a ideia é que isso tudo vai queimar. E Deus nos resgatou do nosso fútil procedimento do consumismo, de comprar coisinhas, entendeu? Vamos gastar dinheiro naquilo que pode salvar as pessoas. É a mensagem aqui, né, de Isaías. Agora eu entro na parte de quinta-feira. Um tempo para nós, e eu vou retomar aqui de onde paramos, do verso 9. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, ou falar injurioso, tem que fazer o quê? Tirar do meio da igreja. Né? Acã foi apedrejado, porque o povo não prosperava. Paulo fala assim: lançai fora aquele que dentre vós nos perturba. Muitas pessoas entendem que não se pode tocar em pecados, não se pode falar, não se pode repreender, mas onde está o amor? Isaías 58, que é o capítulo do amor, começa assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, é para falar a sua transgressão, e a casa de Jacó os seus pecados. Baixinho não, com a trombeta, é bem alto, é bem forte. Então é preciso tirar do meio de ti a fofoca, a falta de perdão, a vingança, o partidarismo, a combinação de votos na comissão, né? O dedo que ameaça, o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Pensa assim nas trevas e nasce a luz. E os momentos mais escuros da sua vida vão ser como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma até em lugares áridos. Fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Ele falou à mulher samaritana: se beberes dessa fonte, nunca mais terás sede. É o que começa a lição com Isaías 55. Vinde, comprai, bebei da água que vocês vão ter paz.
Não vão ter dinheiro, mas vão ter paz. Não vão ter isso e aquilo, mas vão ter sono. Não vai precisar do remédio. Paz, eterna paz é o que Cristo promete. E aqui é o verso 12, uma promessa que eu acho especial. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Os teus filhos, isso aqui é uma promessa, irmãos, para todo adventista, isso aqui é uma promessa para toda a igreja adventista, para o movimento adventista, que é um movimento restaurador de brechas, que é a igreja que prega uma restauração do antigo e primitivo cristianismo. O adventismo, ele diz, vamos afastar a filosofia, vamos afastar-nos do vinho de Babilônia, vamos afastar de todas essas construções humanas, vamos nos voltar à Bíblia, ao período dos dias apostólicos, vamos olhar a Bíblia sem o auxílio da filosofia, vamos viver o primitivo cristianismo. E haverá restauração do sábado. Tiago estava tão bonito falando de obra social, de justiça social, de distribuição de cesta básica, e agora vem a lei, para você não ficar imaginando que tudo é filantropia. Aqui vem um aviso para dizer assim, é para guardar a lei, e a lei leva você a praticar a missão, porque dentro da lei está a missão, ide a todo mundo, ensinando, pregando, ajudando, salvando. Tudo bem? A missão está dentro da lei, não é só para contendas, polêmica, é o teólogo do Facebook que só está discutindo ali, é para sair a campo, é para satisfazer as necessidades. Não, você está pensando lá na África? Não, é na sua rua, é o seu próximo, mas da África você deixa com Deus, você vai fazer o que está à sua mão, faz o que está à sua mão. Os teus filhos edificarão as ruínas, eu sou filho dessa igreja, minha família é adventista há mais de 120 anos, e nós adventistas somos filhos do povo de Deus, do povo da aliança, do povo de Israel, do povo de Jacó, somos herdeiros dos oráculos da aliança e nós estamos aqui restabelecendo a guarda do sábado. E quando falo os teus filhos, eu penso em mim porque eu sou fruto desse movimento, eu sou filho dessa igreja, eu fui criado nessa igreja, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, isso é uma promessa para mim e para você. Para você deixar o adventismo não sacramental, não morto, não ritualista, mas para que o adventismo seja vivo na sua vida, na sua família e na sua comunidade. Essa promessa é para você. Os teus filhos, você é filho desse movimento. Você vai levantar os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brecha, das brechas que fizeram na lei de Deus. E da maneira falsa que o cristianismo tem sido apresentado para muitos que estão em sofrimento e até deixaram de acreditar em Deus, para que o país se torne um lugar habitável para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Se desviardes o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, mas se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, do jeito que é para ser mesmo, não é para ficar fazendo mais estrito, menos estrito, é para guardar o sábado, honrando, não seguindo os teus caminhos, não fazendo planos para o que você vai fazer no sábado à noite, não marcando coisas do seu interesse no dia da semana, não pretendendo fazer a tua vontade, não falando palavras vãs, não falando assuntos corriqueiros do dia a dia. Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. Você não ficará abandonado. Eu te farei cavalgar sobre os lugares mais altos, porque o povo de Deus é para ser cabeça e não é para ser cauda. O povo de Deus deve emprestar a muita gente e não tomar emprestado. Isso está lá no Pentateuco. Te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Quando Jacó voltava para Canaã, Esaú talvez pensou que ele viesse reclamar a herança, mas o que Jacó falou? Eu já sou muito rico. Qual foi a herança de Jacó? Jacó não teve, teoricamente, parte na herança. Jacó recebeu a herança do Senhor no seu exílio. Agora, a herança mais importante de Jacó é a bênção. A herança mais importante que Jacó recebe é ser agora o líder espiritual da família, da qual procederia o Messias. Meu querido amigo, talvez como Jacó você está ali buscando ritualismo, você está contente por estar na igreja, mas não porque ama a Cristo, mas é porque os amigos estão na igreja. Você está convidando o seu filho, o seu pai para vir à igreja, mas não para vir a Cristo, apenas para estar ali o nome na igreja, frequentando. Jacó era assim, ele queria a bênção. E Jacó foi lá e roubou a bênção de Esaú. Enganou o pai. Isso não deu certo, isso não vai dar certo, irmãos. Nós estamos querendo a bênção da volta de Jesus, mas já fazem 170 anos ou mais e Jesus não volta. O Espírito de profecia nos diz que a volta está atrasada em mais de 100 anos. Por quê?
porque não temos aliviado, não temos retirado o jugo, não temos restaurado as brechas na lei de Deus. Temos gostado tanto deste mundo, temos estado tão satisfeitos com os rituais, não estamos vivendo à altura para orar e o Senhor vai rasgar os céus e nos responder na nossa frente. Jacó fugiu, mas Deus não abandonou, ele tem um sonho em Betel. Deus falou, serei contigo. E quando ele está voltando, o anjo aparece para Jacó. E Jacó luta a noite inteira com o anjo, pensando que é Esaú, pensando que é alguém que quer tomar a bênção que Jacó achou ter conseguido. Então o anjo toca na coxa de Jacó e Jacó entende, eu não posso fazer nada. Mas ele lutou, fé ativa. Então Jacó pede assim, eu peço que me abençoes. E o anjo fala, mas você não tem a bênção. Você já não foi abençoado por seu pai há 20 anos atrás. Jacó já tinha se arrependido, já tinha pedido perdão. Mas Jacó sentiu o peso da bênção roubada. Jacó sentiu o peso de ter uma bênção só do ritual, só do exterior. Jacó pede a bênção, mas o anjo pergunta, a mesma pergunta do pai. Qual é o teu nome? Jacó podia... E a mente de Jacó voltou no tempo. Ele viu ali a tenda, ele viu o creptar das brasas, ele sentiu o cheiro da comida. Ele ouviu o pai perguntando, és você mesmo, Jacó? Ele falou, eu sou. Jacó poderia continuar dizendo que ele era Esaú e ficar com a bênção roubada. Mas Jacó falou assim para o anjo, eu não sou Esaú, eu sou Jacó. Eu sou aquele que vivia no ritualismo. Eu sou aquele adventista que vinha para o sábado só para mostrar a roupa, para mostrar o carro. Eu sou aquele adventista que não tem prazer na lei de Deus, não tem prazer nos 10 mandamentos, mas fui ensinado a ser adventista e não a amar a Cristo. Mas eu quero a bênção. Por favor, me abençoe. E aí o anjo fala o seguinte, você já não chamará Jacó, mas você chamará Israel. Você gostaria, meu amigo, de ter o seu nome mudado, de ter o seu caráter mudado, de não mais ficar apenas nos sacramentos, nas formas, no ritualismo, mas de ter um relacionamento, de cumprir toda a lei de Deus, de cumprir todos os mandamentos, os infinitos mandamentos, e cada dia você vai aprendendo mais, cada dia um desafio, cada dia o seu eu vai se consumindo mais no fogo do altar de Cristo. Cada dia mais o eu é mais preso à cruz, cada dia um prego a mais no nosso eu, para que Cristo possa sobressair, para que Cristo realmente viva em nós, para que os nossos braços estejam pregados na cruz. Você deseja, meu amigo? Você deseja a bênção de Jacó? Está aqui, ó. Se tão somente desviares o teu pé de profanar o sábado, eu te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. É a herança espiritual. Eu vou te fazer colocar sobre os lugares altos da terra. E quando Jesus voltar, você e a sua família vão subir ao céu, abraçados e voando, porque vocês têm a verdadeira bênção. Tome a sua decisão. Que Deus os abençoe.